Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Olá, telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Santa Casa e Você. Na edição de hoje, nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a nutricionista Angélica Crostia, que vai falar pra gente a respeito de como os pacientes oncológicos devem se alimentar. Qual é a melhor dieta para um paciente que está passando por um tratamento de câncer? Angélica, muito obrigado pela presença, tudo bem? Eu que agradeço o convite, um grande prazer estar aqui. A melhor dieta é aquela individualizada, né? Que a gente realmente analisa o paciente, faz uma anamnese e consegue adaptar aquele momento tão delicado, né, do tratamento oncológico, aquilo que ele melhor aceita, né? Então, essa é a melhor dieta sempre. Mas, de uma maneira geral, nós podemos falar que essa alimentação ela deve ser bem balanceada, rica em alimentos reguladores, né, ricos em vitaminas, em minerais. A base proteica também nessa dieta é fundamental que seja feito um ajuste para esse paciente evitar uma perda de massa muscular considerável, né, que a questão da ingestão reduzida faz com que esse paciente emagreça e normalmente ele tenha uma perda de massa considerável. Por isso que o olhar do profissional nutricionista deve ser muito, muito pontuado para essa questão de evitar essa perda de peso e massa magra. Lembrando que cada caso é um caso, que todos que estão nessa situação devem procurar uma nutricionista para justamente tirar as dúvidas e saber o que pode e o que não pode. Sim, em cada fase, né, do tratamento. Exatamente, né? Você tem várias etapas. Exatamente. O que o paciente deve riscar momentaneamente, né, durante o tratamento da dieta? O que ele deve riscar é principalmente alimentos que não têm uma segurança alimentar, né, uma contaminação, porque normalmente o sistema imunológico desse paciente ele fica, né, baixo, comprometido, então ele deve realmente evitar alimentos que não forneçam segurança em questão de contaminação. E os alimentos crus, né, tipo uma comida japonesa, é um alimento altamente contaminado. E para os indivíduos que não estejam com a parte imunológica comprometida, ok. Porém, a pessoa que está debilitada, né, que tem essa baixa do sistema imunológico pelo tratamento oncológico, ela deve realmente restringir alimentos crus ou mal cozidos, mal passados. Essa é uma recomendação primordial. O que as pessoas devem colocar na dieta durante esse tratamento? Fundamental os alimentos ricos em vitamina C, né, tipo frutas cítricas, os sucos de frutas cítricas, né, alimentos alaranjados. Gosto muito da indicação do suco de uva por causa da presença do resveratrol, né? Essa modulação proteica, né, de proteína em todas as refeições para evitar a perda de massa muscular. E fundamental esse paciente estar adaptado com o que ele tem vontade, porque é um momento onde muda muito o paladar, na maioria dos tratamentos oncológicos. Então, a nossa missão como profissional é estar adaptando o que esse paciente aceita, mas basicamente a recomendação são dos alimentos reguladores e da proteína ideal. Na questão da ingestão de líquidos, água de coco também é bem recomendada? Sim, muito recomendada, porque a água de coco ela é um hidratante natural, né? O que eu sempre recomendo é que essa água de coco seja de preferência pasteurizada, né? Então a de caixinha nesse momento é recomendada e ela pode ser adicionada a sucos para aumentar, né, o aporte de hidratação. Ela pode ser adicionada em cubinho, fazer cubinhos de gelo para melhorar a questão
dá secura na boca. Tem um ressecamento muito grande, né? A língua fica muito seca. Isso, a perda da produção de saliva, né? Devido ao tratamento. Então, esse gelinho de água de coco, ele cai muito bem. Então, é um paciente que está sendo hidratado, né? E também está com essa sensação de bem-estar pela ingestão. Você falou do água de coco de caixinha. Então, água de coco do coco, nesse momento, não é bom? Sim, não é bom. É melhor, é lógico que a água de coco de caixinha a gente sabe que tem uma quantidade de conservante, mas para a segurança desse paciente alimentar é melhor a pasteurizada. Alimentos cozidos, eles devem ser escolhidos e cozidos em casa, não comer determinados alimentos fora de casa. É uma dica muito importante também. Muito importante, a segurança alimentar. Então, mesmo esse alimento que for cozido, mas comprado na rua, você vai ficar, né, submetido realmente à segurança de higiene do local. Então, o local que você for ingerir alimentos fora de casa, você tem que saber que ele é de boa procedência e que foi manuseado de maneira adequada. Esse é um cuidado muito importante. Você citou do cubinho de gelo de água de coco. O açaí, ele também ajuda nessa questão de melhorar a questão da secura na língua? Qualquer tipo de alimento gelado, né? Qualquer tipo de sorvete. É que o açaí, ele vem com a questão, né, nutricional, né? Um açaí, ele tem um a mais aí. Então, você tem que aproveitar a oportunidade de nutrir esse paciente. Então, quando você oferta um sorvete à base de frutas, né? Pode ser até à base de banana, de abacate, de açaí, você nutre esse paciente e também ajuda a aliviar o sintoma da secura na boca. A questão da hidratação, ela deve ser, digamos assim, exagerada? O paciente deve ingerir bastante líquido? Sim, fundamental. Essa ingestão hídrica, ela tem que ser adaptada pelo menos a 40 ml por quilo de peso, né? É uma regrinha básica para o paciente em tratamento oncológico, e a pessoa deve prestar muita atenção nesse consumo diário, né? Como se fosse uma meta diária de hidratação adequada. E pode também ser feita com água de coco, né? Pode ter esse balanço? Pode ser sim. Pode ser metade de água de coco, metade de água, e é fundamental essa hidratação diária. Você tocou na questão do suco de uva. O suco de uva, ele tem que ser integral. A gente tem muito suco de uva de caixinha, que é o néctar, que é uma coisa com um teor de açúcar um pouco mais alto. Pode ser qualquer tipo de suco de uva ou as pessoas devem procurar o integral? De preferência, o suco de uva integral, né? É o famoso da garrafa de vidro. Exatamente. Porque ele contém uma quantidade de resveratrol. Tem alguns pacientes também que eu faço a prescrição de suplementação, né, de resveratrol adicional, além da suplementação através da alimentação, né? Suco de uva mais o resveratrol à parte, que é uma substância muito importante para evitar com que esse paciente aí tenha os efeitos da quimioterapia, né, do tratamento oncológico de uma totalidade, né? Questão de açúcar, doce, o próprio açúcar, adoçante, isso também deve ser evitado ou pode ser usado com sabedoria? Então, e a sabedoria aí é o grande... a grande questão, calcanhar de Aquiles. Né? O ideal é que ninguém consuma açúcar, né? O açúcar ele é altamente inflamatório, né? O açúcar simples. Mas o carboidrato ele é importante na dieta desse paciente, que já vai ter uma redução considerável pelo apetite, que acaba reduzindo de ser um sintomas. Então, eu acho que você reduzir o açúcar é importante. Mas se o paciente estiver aceitando alguns alimentos mais adocicados, eu acho que pode fazer parte do cardápio, sim. Né? Agora, se puder optar pelos adoçantes naturais, né, tipo um xilitol, eritritol, o próprio estévia, e aquilo suprir o paciente, então tá suficiente, é bem recomendado, né? Evitar bastante o açúcar refinado. Você falou a questão... Mel, tudo bem? Então. Também não? Também não. Apesar de ser natural, ele também... Também, por causa da questão do botulismo, né? Da segurança mesmo alimentar. Então, é melhor utilizar os adoçantes naturais que eu acabei de citar. Você falou dos alimentos inflamatórios. Explica pra gente o que seria, dá um exemplo. O leite, por exemplo, é um exemplo que a gente pode falar? São alimentos que podem causar inflamação no metabolismo. Então, no caso, no seu organismo, as células podem fazer com que
como é que eu posso explicar, né, dessa maneira da inflamação? Então, as células, elas ficam inflamadas e acabam não atendendo às funções ideais, né? Gerando dificuldade no tratamento. Então, uma pessoa que pode ter um inchaço maior, uma dificuldade de ir no banheiro, né? Então, tudo isso pode ocasionar devido ao alto consumo de açúcar, né? Sal. Sal a gente já sabe que deve, a exemplo do açúcar, devemos evitar ao máximo o sal, mas a gente sabe também que tem muita comida que já vem com o sódio lá em cima, apesar que está mudando um pouco, algumas embalagens de alimentos já colocam ali que aquele alimento é livre de sódio. Sim. A questão do sódio e do sal. Sim, o sal e o sódio, né? No caso, o sal contém sódio, né? Então, ele não é recomendado pela questão do inchaço, né? Então, ele dificulta uma série de funções no organismo. Mas os alimentos industrializados, bem como o açúcar, eles não são recomendados também, né? Para ninguém, não somente o paciente que está em tratamento oncológico. A questão dessa nova forma de se alimentar, eu quero perguntar para você se os teus pacientes, depois que passam por isso, eles passam também a ter uma nova maneira de se alimentar? Isso segue com eles para a vida? Ah, com certeza. Toda orientação, né? Eu costumo falar que a palavra nunca volta vazia. Então, realmente, tudo que você planta, né, sempre vai gerar frutos, né? Então, a pessoa pode voltar a alguns hábitos ruins, mas os bons, a maioria fica. Até mesmo porque, às vezes, ela passa por um tratamento onde ela começa a identificar o benefício daquele alimento, começa a ter o bem-estar ou até mesmo a cura, né, a melhoria do tratamento. Então, eu acho que sempre alguma coisa fica. Fibras. Você citou a questão de ir ao banheiro e regular, o intestino também faz parte aí desse processo Sim. de tratamento. Alimentos ricos em fibras também são indicados ou não? São muito bem indicados, porque normalmente o paciente oncológico, ele tem, devido ao próprio tratamento, ele tem um prejuízo, né, na microbiota intestinal, ou prende muito, ou solta. Então, a gente tem que estar trabalhando com esses módulos de fibras para proteção do intestino e automaticamente da imunidade também, né? Pode ser através da alimentação ou através de suplementação em módulos de fibras à parte. E esse pão, ele tem que ser integral obrigatoriamente ou ele pode ser o pão francês que a gente compra na padaria no dia a dia? Então, para o aporte de fibras, ele de preferência pode ser o integral. Mas, lembrando, a aceitação do paciente, como esse paciente está no tratamento, ele é fundamental. Então, não dá para a gente não ter um equilíbrio nessa ingestão. Pode ser um DIU integral, um DIU francês, mas não dá para, nesse momento, tirar ele totalmente do mundo que ele vivia, principalmente no momento onde a queda no apetite. Então, a indicação mesmo é que haja um equilíbrio, mas que ele possa comer o pãozinho, de repente, que ele gosta tanto no dia a dia, né? Se isso for de boa aceitação. Você falou do equilíbrio e também da redução no apetite. É muito comum o paciente ter uma redução, uma falta de vontade de comer as coisas. Sim. E entra aí a questão da criatividade e oferecer alternativas para que ele coma um alimento saudável, mas ao mesmo tempo também saboroso. Sim. Dentro dessa realidade, o que você costuma recomendar para os seus pacientes? Então, você tem um cardápio pronto? Você tem algumas alternativas, algumas dicas que você dá para esse paciente, para abrir um pouco a cabeça e ter essa criatividade na hora de se alimentar? Eu acho importantíssimo essa individualidade, entender o que o paciente tem de hábito cultural, né, e de prazer já no estilo de vida dele anterior e adequar e somar, introduzir os alimentos saudáveis, se no caso o paciente não tiver esse hábito já. Mas um alimento de muita aceitação é o sorvete, né? São os sorvetes. Então, qualquer tipo de sorvete? É de muito boa aceitação e normalmente o sorvete ele tem uma densidade calórica boa, né? Então, a gente vai ofertar nutrientes e calorias, né? E aí, de preferência, até uma produção de um sorvete caseiro, né? Para quem puder fazer, é muito bom. Então, tipo, bater o abacate, a banana, né? Com módulos de proteína, eu acho que é uma super sacada mesmo para esse paciente ter uma melhor ingestão.
né, no dia a dia, para aquele paciente que está sem apetite. Os alimentos mais batidos, abrandados, ou seja, mais bem cozidos, em forma de purês. As carnes, normalmente, os pacientes têm muita dificuldade de comer um bife grande, né, de carne ou de frango. Então, a carne moída, a sopa feita com a carne, né, os caldos, os cremes com a proteína desfiada, tipo um frango desfiado, né, o ovo mexido. Então, tudo isso ajuda esse paciente a ter melhor aceitação, porque já está sem apetite. Se você ofertar um alimento muito sólido, né, sem ter prazer naquela refeição, ele vai perder mais ainda a aderência. Então, eu gosto muito de fazer esse misto, né, de entender o que a pessoa gostava e inserir os alimentos saudáveis nessa realidade atual. É como normalmente eu trabalho. E o que não dá, eu normalmente suplemento, né? Eu trabalho com bastante suplementação de nutracêuticos, para esse paciente estar sempre bem amparado durante todo o tratamento. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Programa Santa Casa e você já está de volta. Antes da gente retomar a conversa aqui com a nutricionista Angélica Crostia, a gente vai passar um pequeno VT de um evento com os corretores do Plano de Saúde Santa Casa. Nesta sexta-feira, recebemos aqui na unidade da Conselheiro Nébias, do Plano de Saúde Santa Casa, corretores que vendem o nosso produto em toda a região metropolitana. Uma satisfação muito grande em poder nos aproximar, conversar e anunciar grandes novidades para os nossos beneficiários. Obrigado à participação de diversos corretores que estiveram nesta noite prestigiando o Plano Santa Casa Saúde, a nossa unidade da Conselheiro Santa Saúde, que é dedicada ao plano executivo e preferencial. Muito obrigado a todos vocês e a vocês beneficiários, e em breve novidades do Plano Santa Saúde. Primeiramente, agradecer e estar muito feliz que a Santa Casa está com o pé no chão, fazendo as coisas bem certinhas, com calma, com cautela. Então, nos deixa muito seguro para estar conversando com o beneficiário, explicar isso para o cliente, tantos benefícios, mas o cuidado. Hoje deu para perceber mais do que nunca o cuidado que cada passo está sendo cuidado, para não fazer as coisas de qualquer jeito. Então isso é uma segurança para nós que estamos com a ponta do cliente, né? Com o corretor, na orientação, na divulgação, no treinamento. Então parabéns, Santa Casa. Eu sou a Carol Flor, da corretora Carol Flor. Nós ficamos localizados no prédio da Multimagem. E hoje estou aqui nessa reunião, nessa confraternização com o pessoal da Santa Casa, recebendo as novidades, né, do produto Santa Casa, que vem cheio de novidades. Gostei muito, fiquei muito empolgada, adorei a nova unidade deles também. Quero trazer meus corretores para conhecer. Acho que os corretores conhecendo a unidade, fica muito prazeroso vender o produto que você conhece, e espero que as vendas aumentem também, tá? Com essas novidades que o Augusto trouxe pra gente, e agradeço também a parceria da Santa Casa. Bom, inicialmente a gente gostaria de agradecer essa parceria com a Santa Casa, desejar toda a sorte do mundo ao Augusto, que fez um excelente trabalho dentro da própria Irmandade, e agora a gente acredita demais nesse trabalho que ele vem fazer no plano. A gente está 100% parceiro, estivemos reunidos, estivemos juntos esses dias, o Neto, o Vitor, toda a estrutura da Santa Casa que tem apoiado a gente bastante. E assim, o mercado estava precisando de uma mexida, estava precisando de algo novo, estava precisando de sangue novo, de novos produtos, estava precisando de mexer um pouco com esse mercado como um todo. E a gente da New hoje está 100% engajado nessa nova fase do plano de saúde. Nós estamos 100% acreditando que dias melhores virão.
E parabéns agora pelo evento, pela reunião. Depois da pandemia, a gente ficou muito tempo sem se ver, ficou muito tempo sem se encontrar. E agora a Santa Casa fez esse evento, disponibilizou esse espaço para a gente, disponibilizou um espaço para o auditório, está disponibilizando um espaço para alguns eventos da corretora. E é disso que o mercado precisa, de verdadeiras parcerias e que a gente consiga ser reconhecido pelo nosso trabalho. É isso, muito obrigado, Santa Casa. Olha aí, o Plano Santa Casa Saúde sempre cuidando de você. Nós vamos agora para a parte final do nosso programa e nós falamos dos alimentos inflamatórios, dentre eles o leite. O que o leite pode e o que não pode fazer um paciente oncológico. Como a parte do tratamento pode afetar muito a base intestinal, né? O leite, ele acaba, a própria lactose, né? A própria proteína do leite, ele pode não ser tão bem digerido, né? Então, é uma pessoa que pode ter uma má digestão e começar a desenvolver, né, alguns sintomas de má digestão devido a essa ingestão do leite em muitas quantidades. Mas lembrando, é tudo muito que o paciente aceita e caso a caso, né? Mas o leite, ele pode também, quando em alto consumo, ser um alimento inflamatório, mas quando numa maneira equilibrada e numa boa aceitação desse paciente, eu acho super permissível manter na dieta, sim. Perfeito. Lembrando que cada caso é um caso e você deve sempre procurar o seu médico para orientação. Faça os seus exames de rotina, você que é mulher, principalmente em relação ao câncer de mama, faça a sua mamografia, procure orientação médica, procure a sua nutricionista. A medicina está muito avançada e sempre que uma doença ela é detectada no início, as chances de cura são muito altas. Falei alguma bobagem, doutora Angélica Crossia? Certíssimo, é isso aí. Temos mais, a produção nos deu mais 1 minuto e 15 segundos. A gente falou também da questão das carnes, né? Frango, aquela sopa da vovó que ela pegava o músculo e cozinhava ali junto com vegetais e também com algumas leguminosas. É recomendável? Muito bem recomendável, né? O músculo é uma carne muito saborosa e ele também é rico em colágeno, em proteína, um teor de gordura bem reduzido. Então, é uma excelente opção, né? E quando você adiciona os legumes, que às vezes não é muito, naquele momento, aceito pelo paciente, ou o paciente nunca consumiu, né, alguns legumes, então é uma maneira de você estar introduzindo. E se coloca feijão, né, as leguminosas, lentilha, ervilha, enfim, entre outras, você acaba enriquecendo com outros tipos de proteína, né, com a proteína vegetal e com fibras. Essa sopa aqui é de grande valia se a pessoa aceitar, né, e estiver ingerindo, eu acho uma excelente ideia. Santa Casa e você fica por aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença da Angélica. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Vai voltar mais vezes. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.